Senhor presidente em exercício, deputado Carlos Macedo, senhoras e senhores deputados, estamos iniciando mais uma sessão legislativa num ano que já na abertura duas questões relevantíssimas para o nosso Estado estão na ordem do dia. E todas as duas questões foram objetos de proposta de CPI que eu fiz na companhia de diversos parlamentares. Uma é a questão do transporte de barcas para Paquetá. Não é dizendo que temos que discutir transporte como um todo que nós vamos resolver a questão imediata, que é a retirada do número de viagens de barcas para Paquetá, afetando o cotidiano da população moradora, afetando o turismo e afetando o comércio. Isto é uma maldade contra a população que ousa morar em Paquetá, apesar dos desserviços que são prestados àquela população. Claro que temos que mediar conflitos, mas mediar conflitos, nesse caso específico, é voltar pelo menos o número de horários de barcas que atendia a ilha de Paquetá. Então, cabe ao governo, que é o poder concedente, tenha ou não decisão judicial, entrar nessa questão, porque é o próprio governo, como poder concedente, que subsidia tarifa. E é o próprio governo que já deveria ter feito o novo edital de licitação para novas concessões dos transportes de barca. Então, no cerne da questão está o poder concedente. E poder concedente é o governo do Estado. Compete a essa Assembleia atuar nessa mediação. E, no caso limite, instalar a CPI para devassar tudo de ruim que tem nesse sistema. Então, esse é o primeiro ponto, senhor presidente. O segundo ponto é inaceitável que o que os gestores da SEDAI estão fazendo contra 9 milhões de habitantes, inclusive da cidade do Rio de Janeiro, mas que envolve diversos municípios da nossa querida Baixada Fluminense. Água tem que não ter cor, cheiro nem sabor, porque se tem cor, cheiro e sabor, não é água potável, é água de quinta qualidade. E a nossa população sofre no bolso, sendo extorquida pelos preços abusivos de compra de água mineral. Famílias que têm filhos de pouca idade vivem assustadíssimas com a possibilidade de doenças infecto-contagiosas derivadas da veiculação hídrica. Então, esse é um drama. E me assusta, senhor presidente, quando o governador levanta a hipótese de sabotagem, porque sabotagem
me ensinou Vossa Excelência, em que atinge 9 milhões de pessoas, é terrorismo. É terrorismo. Aí eu pergunto, será que também o poder concedente, que é o governo, não é corresponsável com esse estado de coisa? A SEDAI tem um grande padrinho político que mantém e sustenta o presidente da SEDAI e que julga-se que ele tenha uma relação direta com o mundo metafísico. Mas eu garanto a Vossa Excelência que Deus não se imiscui nessas questões tão aviltantes. Então, a instalação da CPI da SEDAI, ela é importantíssima para um diagnóstico correto e para propor medidas de curto e médio prazo que possam, de fato, minorar o problema. Porque carvão ativado é solução pontual. Argila modificada ionicamente é solução pontual. E mesmo essas soluções não foram, sob o ponto de vista de dosagem, quanto experimentos, estudadas a fundo. Ora, senhor presidente, a SEDAI deu lucro em 2018 de 800 milhões de reais. O lucro de 2019 irá atingir 1 bilhão de reais. O controlador acionário é o executivo. Então, esses recursos são do executivo e não retornou R$1 para investir na recuperação da ETA Guandu, da estação de tratamento de água. Os recursos do FECAM foram dilapidados na emenda constitucional aprovada aqui em dezembro último, por proposta do governo. Se levou na mão grande 50% do saldo do FECAM, que foi 300 milhões de reais. Se investiu do FECAM somente 112 milhões, dos 708 arrecadados. Sabe quanto se investiu na ETA do Guandu? Nenhum real, senhor presidente. E aí, se associa a isso uma agência reguladora absolutamente incompetente, que, na falta do que falar, o presidente da agência vem a público dizer que uma das soluções é contratar um sommelier da água para saber se a água está com bom ou não sabor. Como a questão não fosse exigir um plano de investimento para requalificar a ETA e dar uma consequência de tratar o esgoto que são lançados nas bacias do Guandu e também no Paraíba do Sul. Poucos conhecem o sistema Guandu. A ETA do Guandu, quando vai gerar água para a Zona Sul, bombeia essa água para a estação do Lameirão, deputado Waldeck, por um túnel de 11 quilômetros, de mais de 2 metros de diâmetro, construído no governo Lacerda, no ano de 1965, a sua conclusão. Por via de consequência, esse túnel não é constantemente vistoriado, porque está todo cheio d'água. E já teve desabamento dele. Do Lameirão, deputado Marta Rocha, a água que vai para a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, vai para o reservatório dos macacos, com um túnel de 34 quilômetros de extensão, também da década de 60. A estação de tratamento de água do Guandu foi criada, inaugurada, em 1955,
Depois, no governo Lacerda, foi ampliada e recebeu outras atualizações. Os equipamentos estão com a sua vida útil terminada e não se viu um movimento de recuperação da ETA do Guandu. O Lameirão, presidente da SEDAI, nem abre a boca para falar. Talvez ele nem conheça aquele túnel escavado em rocha que abriga o Lameirão com 64 metros de altura. Senhor presidente, o governo tenta minimizar um problema da maior gravidade. Eu verifico que na ETA Guandu, você precisaria, no mínimo, mais de 700 milhões de reais de investimento de imediato para recuperá-la, para fazer um canal extravasor, para cortar o esgoto lançado de Queimados em Nova Iguaçu na boca da ETA, outros 100 milhões de reais para construir a nova estação de tratamento Guandu, para tratar mais 12 metros cúbicos por segundo, no mínimo mais uns 2 bilhões de reais, fora as estimativas para recuperar a estação de bombeamento do Lameirão, que é o coração da SEDAI, que vai a outro bilhão de reais. Então tem aí a necessidade de 4 bilhões de reais. Aí nos apresentam, deputada Renata, uma modelagem de concessão da iniciativa privada, que as 4 áreas de distribuição vai para a iniciativa privada. E a captação, o tratamento e a adução fica por conta da SEDAI, que vai herdar, investir esses 4 bilhões, além de herdar o passivo ambiental, trabalhista e previdenciário. Então, senhor presidente, há muito a que se discutir para se avançar nessas questões. E a cada dia a gente vive um drama. Ontem foram os detergentes. Para concluir, deputado, por favor. Concluindo. Ontem foram os detergentes. Amanhã será um outro problema, porque falta gestão. A máxima é demitir para aumentar o lucro, com uma função essencial da SEDAI não fosse dar água de qualidade à população e tratar devidamente o esgoto. Vou conceder a parte à deputada Renata e encerro, senhor presidente. Muito obrigada, excelentíssimo deputado Luiz Paulo. Excelente a sua análise, porque é importante, o senhor tem expertise no debate e, portanto, não seria factível que nós não assinássemos com o senhor o pedido de CPI para a SEDAI, porque é fundamental esse tema. E outra coisa que eu gostaria de dizer, aproveitando aqui a presença dos funcionários da SEDAI, é que vamos fazer uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, a qual eu presido, mas a comissão presidida pela deputada Lucinha, que é de segurança alimentar. Vamos discutir o tema na terça-feira, dia 11, às 10 horas da manhã. Então, estão todos e todas convidados, porque esse é um tema essencial até que a CPI seja, de fato, colocada nessa casa. Muito obrigada, excelentíssimo deputado. Concluindo, senhor presidente, obrigado, deputada Renata. Esta casa, neste momento, tem 2 temas que não pode abandonar. Um é a questão das barcas de Paquetá e o segundo, evidentemente, é a questão específica da qualidade da água da SEDAI. Muito obrigado, senhor presidente.